Bom, caso particular de prismas. O paralelepípedo. Então, quando perguntarem para você agora o que é o paralelepípedo, você não vai apontar para a rua ali, onde as pessoas caem e tal, escorregam, tá bom? Vamos ver o que é o paralelepípedo formalmente, segundo a matemática. Bom, quando a base é um paralelogramo, temos um prisma particular chamado paralelepípedo. Paralelepípedos são prismas cuja particularidade é que qualquer uma de suas faces pode ser tomada como base, pois duas faces opostas quaisquer estão situadas em planos paralelos e são ligadas por arestas paralelas entre si. Então, olha só, isso aqui é o paralelepípedo. E por mais que eu rotacione, ó, eu posso falar que essa de cima e essa de baixo são bases, né? São opostas e paralelas, mas eu posso falar que essa e essa também são bases, ou que essa da frente com a de trás são bases. Tá vendo? Por isso que ele é especial. Como o quadrado era especial para a geometria plana, né? Então, quando a gente for definir, né, for estudar, for calcular, for fazer contas, a gente define muito bem quem é a base, ou se o problema disser para a gente obedece, tá? Mas o paralelepípedo ele tem essa particularidade. Mais uma para pensar. Os cubos são paralelepípedos? E aí, sim ou não? Vamos pensar. Bom, qual é a particularidade? O que torna um poliedro, um prisma, um paralelepípedo? Está falando que qualquer uma de suas faces pode ser tomada como base, pois duas faces opostas quaisquer estão situadas em planos paralelos e são ligadas por arestas paralelas entre si. Então, o cubo é um paralelepípedo ou não? Não vou responder agora, vou responder lá na frente. Bom, prismas retos. O prisma é reto quando as arestas laterais são perpendiculares, ou seja, formam, né, ângulos de 90 graus com as bases. E oblíquo quando formam um ângulo diferente. Então, olha só, aqui está um prisma reto, ó. Aqui, tá vendo? Ó, as bases pentagonais, tá vendo? Ó, as faces laterais retângulos e ó, formando 90 graus. Já aqui, não, está formando um ângulo diferente, de 90 graus. Portanto, esse aqui é um prisma reto e esse aqui é um oblíquo. Assim, um prisma reto, as faces laterais são retângulos. Lembrando que retângulos são casos particulares de paralelogramos. Beleza? Ainda dentro de prismas retos. Então, ó, de acordo com o polígono das bases, o prisma recebe nomes especiais. Vamos ver alguns exemplos. São exemplos, tá? Não só existem esses três que eu vou mostrar para você. Ou quatro, calma, a gente vai ver. Acho que são quatro. Não só existem esses, tá? Eu só quis trazer alguns exemplos, ó. Prisma reto de base triangular ou prisma reto triangular. Por quê, ó? O nome está dizendo alguma coisa pra gente. Ele é um prisma, né? Então, ele tem bases e tem, tipo, faces laterais retangulares ou, né, em formato de paralelogramo. Reto, então eu sei agora que são retângulos. E triangular, prisma reto triangular. Então eu sei que as bases são triângulos. Então olha só, as bases aqui são triângulos, aqui estão em planos opostos e paralelos. E suas faces, nesse caso aqui, são retângulos. Tá vendo? Os vértices são ó, A, B, C, D, E, F, né? Bases são os triângulos ABC e os triângulos D, E, F. Faces laterais são os quadriláteros, né? Se ele está falando que é reto, eu poderia botar os retângulos, mas eu quis frisar aqui que são quadriláteros. A, B, E, D, cadê, ó? A, B, E, D. B, C, E, F. B, C, F, E, perdão. A gente sempre vai percorrendo um caminho, né? Então, ó, A, B, E, D, para não se perder. B, C, F, E, que é essa face que está meio escondida, né? E a outra face, C, A, D, F, beleza? Três faces laterais. E as arestas laterais, AD, PE e CF laterais, tá bom? E agora como é que ficaria ele planificado? O que é isso? Como é que ficaria ele aberto? Se eu cortasse aí as arestas e abrisse ele, ele ficaria mais ou menos dessa forma aqui, né? Com certeza vocês já viram isso também, o momento arte-ataque, o momento de criar algumas coisas, corte, colagem. Essa é a planificação desse prisma reto de base triangular ou prisma reto triangular. Repara também que, olha só, o polígono das bases é um triângulo, né? Quantas faces laterais ele tem? 3, né? Faz sentido, né? Então, beleza. Vamos ver o próximo. Prisma reto de base pentagonal ou prisma reto pentagonal. Mais uma vez, ó. O polígono das bases são pentágonos, tá? Desculpa, essa imagem não está em 4K Full HD, mas eu espero que dê para entender. Nós temos aqui dois pentágonos, né? E vértices A, B, C, D, E, F, G, H e J. Bases
pentágonos ABCDE e o FGHIJ, né? Faces laterais, não vamos nos perder, são quadriláteros, né? São retângulos também, porque ele é prisma reto, né? Quadriláteros, ó, vamos seguir o caminho. ABGF, BCHG, CDIH, DEJI e EAFJ. Beleza? E as laterais, AF, BG, CH, DI e EJ. Então, mais uma vez, olha só. O polígono da base, os polígonos das bases, né, que tem duas bases, essa de cima e a de baixo, ou se ele tivesse de lado, né, a da direita e a da esquerda, tanto faz, são pentágonos. Quantas faces laterais ele tem? 5. Isso quer dizer alguma coisa pra gente, né? Em mais um momento Art Attack, se eu cortasse, eu teria alguma coisa assim, ó. Repare que nós temos aqui os polígonos das bases. 1, 2, 3, 4, 5 faces laterais retangulares. A planificação dele. Beleza? Mais um. Prisma reto de base retangular ou paralelepípedo, retângulo ou bloco retangular. Quando o prisma é reto e a base é um retângulo, obtemos um paralelepípedo retângulo ou bloco retangular, no qual cada face também é um retângulo. Então ele seria alguma coisa assim, que a gente está acostumado, né? É o nosso bloquinho. Então quando falar, o que é um paralelepípedo? Você não vai falar, aquela coisa lá de cimento na rua, não. Você vai falar, é um prisma reto de base retangular, com certeza. E bom, como é que ficaria a planificação dele? Ficaria alguma coisa assim, né? 4 faces laterais, 2 bases, paralelepípedo retângulo planificado. Beleza? Mais uma vez, né? As bases são quadriláteros, né? Nesse caso aqui a gente pode chamar de quadrado ou não, depende, mas vamos chamar de quadriláteros. Quantas faces laterais ele tem? 1, 2, 3, 4. E, por fim que eu estou dizendo no nosso exemplo, não só existem esses, né? Poderia ter o prisma de base heptagonal, octogonal e por aí vai, beleza? Então, quando em um prisma reto a base é um polígono regular, temos um prisma regular. Um exemplo é o cubo ou hexaedro regular. Esse também é o nome do cubo, nome feio, nome completo que a mãe dele chama ele, tá? A gente chama de cubo porque a gente é amigo dele. Que é um caso particular de paralelepípedo retângulo, no qual cada face é um quadrado. Assim, prisma regular é um prisma reto cuja base é um polígono regular. Então, nós temos o cubo ou hexaedro regular. E como é que seria a planificação dele? Seria alguma coisa assim, né? Só quadradinhos. Quantos quadrados? 6 quadrados. Beleza? Então, ó, dentro dos poliedros, nós vamos ter os prismas retos, nós vamos ter os paralelepípedos retângulos e vamos ter os cubos. Os cubos são um caso específico disso aqui tudo. Tá bom? Não confundir. Então, voltando à nossa pergunta, né? Eu perguntei se o cubo, né? Vou voltar aqui rapidão, velocidade do flash. E o que eu perguntei para vocês? Se o cubo é um paralelepípedo. Então sim, o cubo é um paralelepípedo também. Isso é um caso especial de paralelepípedo. É como se eu perguntasse, o quadrado é um retângulo? Sim. É que, já que ele é um quadrado, a gente chama ele de quadrado, né? Já que ele é mais específico. Não vou chamar ele de retângulo. Retângulo é algo mais vago. Beleza? Entrou ali o símbolo amarelo, depois a gente vai ver. Bom, a gente vai calcular a diagonal de um paralelepípedo retângulo. Então olha só, não se assustem, mas ó, aqui a gente tem o nosso paralelepípedo, tá? Nosso bloquinho. E a gente tem as dimensões A, B e C. Então, ó, chamei isso aqui de A, né? B e C. Comprimento, largura e altura. Tá bom? D é a diagonal do paralelepípedo, que é o que eu quero calcular. E X é a diagonal de uma base. Beleza? Eu quero calcular essa diagonal D desse paralelepípedo aqui. Como é que eu vou fazer? Bom, se vocês olharem aqui, ó, eu consigo calcular X fazendo Pitágoras, por quê? Se esse lado aqui mede A, esse ladozinho aqui mede B, ó, se aqui mede B, aqui também mede B, então eu calculo X. Calculando X, eu calculo D, por quê? Eu vou ter a medida de X e vou ter essa medida aqui, ó, que é C. E se a gente reparar, isso aqui também é um triângulo retângulo. Tá vendo? E é justamente o que a gente vai fazer. Na figura a gente pode localizar dois triângulos retângulos, né? O DAB, que eu mostrei para vocês, e o HDB. Então, em um, ó, as dimensões são A, B e X. No outro, X, C e D. Como eu quero calcular D, eu preciso do X. Para calcular o X, eu uso A e B. E, bom, fazendo Pitágoras, né? Eu vou fazer que
quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, x ao quadrado mais b ao quadrado. Né? E como eu quero d ao quadrado vai ser x ao quadrado mais c ao quadrado. Mas eu sei que x ao quadrado é a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, eu só substituo x ao quadrado aqui. Então, d ao quadrado vai ser a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Reparem as três dimensões do nosso paralelepípedo retângulo ao quadrado. Só que como eu quero só o d, eu tiro a raiz, né? Tiro a raiz dos dois lados. Então, d vai ser a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, a diagonal de um paralelepípedo é justamente, né, a raiz quadrada dos seus lados ao quadrado somados. Beleza? A, b e c, das suas dimensões. E para o cubo vai ser a mesma coisa. Né? Só que o cubo tem uma particularidade. Por quê? Eu poderia fazer aquele mesmo cálculo, tá? Só que o cubo, todos os lados dele, né, todas as arestas dele medem a. Então seria a ao quadrado, né? Raiz de a ao quadrado mais a ao quadrado mais a ao quadrado. Isso dá 3a ao quadrado. Eu posso tirar o a da raiz, né? Porque raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado sai. A raiz de 3. Então a diagonal de um cubo é a aresta dele vezes raiz de 3. Tá bom? Essa partezinha final é um pouco mais abstrata, mas voltando, lendo, fazendo os cálculos por si só, vocês vão entender, tá? É basicamente o teorema de Pitágoras, tá bom? Tentem até fazer, que aqui fiz mais direto, né? Já peguei o que a gente tinha achado lá para o paralelepípedo e usei para cá. Mas se vocês fizerem aqui para o x, vai ser a mesma coisa. Por quê? Ó? Essa aresta aqui mede a, né? Essa daqui de cima, essa daqui de dentro, né? Também vai medir a. Então, esse x ao quadrado vai ser a ao quadrado mais a ao quadrado, que dá 2a ao quadrado. Né? Então, olha só. Eu quero d, eu tenho x aqui, e vou ter esse a aqui. Então, eu vou ter que d ao quadrado é x ao quadrado mais a ao quadrado. Só que a gente acabou de achar que x ao quadrado é 2a ao quadrado. Se eu somar com a ao quadrado, 3a ao quadrado. Beleza? E aí tira a raiz de 3. A aqui é uma variável, tá? Pode assumir qualquer valor aqui positivo, porque é um lado de um cubo. Tá bom? A aresta de um cubo. E sei lá, se fosse 6, quanto mede essa diagonal? 6 raiz de 3. Se fosse 8, 8 raiz de 3. Bom, e para finalizar, nós vamos ver o conceito de área de superfície. Bom, em todo prisma a gente tem a superfície lateral e a superfície total. Tá? Isso não estou chamando de área, estou falando de superfície. É a parte que existe, a parte que é formada pelas faces. Tá? Então, a superfície lateral, eu estou considerando só a parte que é formada pelas faces laterais, tá bom? As partes do lado, tá bom? E tem a superfície total, que é formada pelas faces laterais e pelas bases, né? Como a gente viu antes. E a área lateral vai ser a área da superfície lateral e a área total vai ser a área da superfície total. Reparem que não é a mesma coisa, ó. Eu estou chamando de superfície a parte existente e área, o cálculo, tá? O cálculo que a gente está fazendo usando aquelas unidades de área que a gente viu na aula anterior, tá bom? Então, com isso, a gente calcula a área total ou a área lateral de um prisma, depende do que o problema for pedido para a gente, tá bom? E na próxima aula a gente vai ver o cálculo de volume. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Caso alguma coisa tenha ficado muito rápido, caso tenha gerado alguma dúvida, vocês podem me procurar, podem procurar o Pedro também, tá? Podem procurar a equipe toda. A gente está aqui para ajudar vocês e nós esperamos que vocês estejam bem, tá bom? Estamos com saudade, eu pelo menos estou, das poucas pessoas que eu conheci. Mas é isso, tá bom? Um beijo, um abraço e bons estudos, pessoal. Não deixem de fazer a lista, tá bom? Tchau, tchau.